Olá pessoal, boa noite. Isso aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Boa noite, Kalenina. Kalenine, desculpa. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal, como vão? Pessoal, muito obrigado para todos aqui. Todo mundo que está chegando aqui agora. Eu sempre, pessoal, toda vez que eu começo a live, a primeira coisa que eu sempre faço é compartilhar com a maior quantidade de pessoas que eu puder. Fazer logo isso de uma vez. E eu peço mesmo a vocês, por gentileza, pessoal, compartilhe com a maior quantidade de pessoas. São sempre informações relevantes que a gente tenta trazer aqui. Certo? Opa, só vou ajeitar aqui para poder encaminhar para o pessoal. Geralmente eu escolho umas 30 pessoas aqui, compartilho, porque sempre ajuda a divulgar, né, a informação, as informações que a gente está trazendo aqui. Pronto. Divulguei para um montão de gente. E vamos começar a falar aqui sobre um tema relevante. Eu tenho algumas resistências com algumas temáticas específicas, tudo na verdade é muito dicotômico. Geralmente eu tenho uma resistência para poder falar, mas hoje vamos falar de uma dicotomia específica, né? Sobre erros e acertos e como identificar esses erros e acertos. A gente fez no último QRT uma série de pesquisas. A gente sempre faz pesquisa para poder entender um pouco quais são as dificuldades dos psicólogos. Olá, Ana Raquel, tudo bem, Luana? Como é que vão? Tudo bem? Pessoal, compartilha. Chama um montão de gente aí. Vamos compartilhar em grupo de WhatsApp, pelo Instagram, para poder os psicólogos terem a oportunidade de estar discutindo aqui, ok? Então a gente fez uma pesquisa e essa pesquisa dizia o seguinte: se eu não me engano, era 78% dos profissionais da psicologia se diziam inseguros na hora de fazer atendimento. E eu não estou falando nem de casos desafiadores, que é o que tipicamente eu costumo falar. Na hora de fazer atendimento de modo geral, existia uma relativa insegurança por parte dos psicólogos. Eu sempre digo que a faculdade de psicologia ela tem uma falha, existe uma falha séria na faculdade de psicologia, que é a seguinte: não há treinamento. O psicólogo praticamente não treina as suas habilidades terapêuticas. A gente aprende teoria, a gente passa 5 anos de faculdade aprendendo um montão de teoria, mas fala aqui quem aprendeu habilidades terapêuticas, quem que sabe quais são as habilidades terapêuticas, como colocar em prática, como executar, o que fazer na hora que um paciente ele comete uma determinada conduta que foge aos preceitos da evolução clínica dele. Me conta aqui quem sabe exatamente quais são as habilidades terapêuticas que precisam ser desenvolvidas. A quantidade de profissionais de psicologia que entende sobre isso, que já parou para pensar sobre isso, é muito pequena. São poucos profissionais que pararam para realmente tentar desenvolver as suas habilidades terapêuticas, tá bom? E aí ele vai, quase sempre, boa parte dos profissionais vão atendendo meio que no intuitivo. Então eles sabem da teoria, eles sabem a técnica, eles sabem como aplicar, mas ali o montante, o entorno, ele vai atendendo meio que ou na base da regra ou de forma intuitiva. É muito comum a gente aprender regrinhas do que pode e do que não pode. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente inclusive aprende muito mais o que não fazer do que o que fazer. Então o aluno de psicologia ele sai da faculdade sabendo um bocado de coisas do que ele não deve fazer, mas às vezes muito pouco do que ele deve saber. Consequência disso, ocorre um montão de erro na hora de atender, e é esses erros que fazem com que seu paciente não continue no processo terapêutico. É por conta dessas falhinhas e erros que o paciente ele vai embora. Então ele sai da terapia porque ele percebe ali alguma coisa não está certa, ele não sabe nem explicar boa parte das vezes, mas ele percebe ali que alguma coisa não está correta, né? E aí ele acaba indo embora. E um desses fatores é justamente essa relativa insegurança do terapeuta.
Então imagina qualquer tipo de serviço que você vai fazer. Imagina profissionais seguros e profissionais que não se sentem tão seguros assim. Você sente mais confiança em quem? Você tem uma tendência maior a se vincular a que perfil? Aquele que é mais seguro ou aquele que demonstra uma relativa insegurança em executar suas ações? Então isso faz muita diferença nessa questão, tá bom? Todos nós temos medo de errar. Acontece que algumas pessoas, e psicólogos de modo geral, quando eles vão atender, isso se torna uma prioridade na vida dele. O medo de errar se torna maior, toma uma dimensão enorme na vida dele, e ele se guia muito por isso. Eu já tive alunos, sem citar nomes, aqui, que estavam vamos dizer que apagou, que estavam há 5 anos, alunos excelentes, muito bons, sempre gostei muito da conduta do aluno, do trabalho do aluno, mas alunos excelentes que estavam aí há 5 anos e estudando no pós-faculdade sem começar a atender, porque ainda não se sentiam seguros para poder atender. Pessoal, olha até que ponto chega essa situação. Então a gente precisa começar a pensar e começar a resolver essas questões, tá? E hoje eu vou mostrar um pouquinho dessas falhas aqui para vocês. De vez em quando eu vou olhar para cá, eu tenho a minha colinha, né? A gente sempre organiza um pouco os pontos que a gente vai falar e eu coloco aqui para vocês, tá bom? Eu dividi, pessoal, em 3 etapas, tá? Errinhos que psicólogos cometem em 3 etapas, tá? Eu vou dizer, já vou adiantar aqui o primeiro, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, gostariam que vocês respondessem, porque isso vai ajudando aqui na interação da live, né? O primeiro ponto é vínculo. Eu falo muito de vínculo, assim, eu sou um grande defensor da relação terapêutica. Eu acho que a relação terapêutica ela faz realmente uma diferença muito grande, ela faz uma diferença realmente muito relevante na conduta do seu paciente. Eu costumo dizer, inclusive, a minha abordagem clássica é a terapia cognitivo-comportamental, e eu costumo dizer quase sempre o seguinte, eu posso ter relação terapêutica sem técnica, mas assim, eu nunca tenho técnica sem relação terapêutica. Se a relação terapêutica ela não tiver boa, né, você não consegue fazer aplicação de técnica, porque implica em confiança. O paciente ele tem que confiar em mim para poder eu conseguir fazer a execução da estratégia da técnica. Se ele não confia, simplesmente eu não consigo fazer nada. Então, é extremamente importante que a gente comece a pensar em vínculo, certo? Existem falhas típicas de vínculo. Bota aqui o que você já viu, né? Dâmia está dizendo vinculou, ficou. É isso mesmo. Vinculou, ficou. Mas, Dâmia, é impressionante a quantidade de psicólogos que não conseguem fazer essa vinculação. É impressionante. Que erros são esses, pessoal? Que erros acontecem num momento como esse que faz com que o paciente não se vincule à terapia? E o que é que ele executa que faz com que ele se vincule à terapia? Certo? Bota aqui o que é que vocês acham, para mim. É interessante que a gente costuma achar que a gente sabe, porque a gente escuta na faculdade o tempo todo. Não, tem que estabelecer um bom rapport, tem que estabelecer um bom vínculo. Mas me descreva aqui, vocês, quais são as etapas do vínculo? Tem etapa, tem critério, tem etapa, tem sequência, certo? Existe uma coisinha, inclusive, chamada compromisso do paciente. Você precisa do compromisso do paciente. Sem compromisso do paciente, você não consegue realmente dar sequência ao processo terapêutico. Então, o compromisso, terapia é uma díade, é 50-50, metade é você, metade é o paciente. Se você não consegue fazer esse estabelecimento, você não consegue vincular e trazer ele para a terapia, conseguir o compromisso dele, a coisa não funciona. Então vamos lá. Então existe alguns errinhos que a gente estabelece no vínculo, certo? Que faz com que de cara o seu paciente vá embora, certo? Ó, Cristal, sinceramente eu não sei essas etapas, Então, a maioria dos psicólogos nunca ouviu falar nos processos e etapas que são seguidos nesse momento. Tá? Empatia, acredito. É uma coisa curiosa, eu discuto muito isso, acho que é a Gabi que está dizendo isso, sobre o processo empático, certo? Existe um ponto que é mais importante que a empatia. E a empatia realmente ela é muito relevante. Mas existe um pontinho que ele é bem mais importante aqui. Os alunos do QRT com certeza acertam. Tá? Então, os alunos do QRT com certeza conseguem dizer que ponto é esse que se eu fizer, na verdade é o contrário. Eu não posso fazer, mas é muito comum fazer. Se eu fizer, a chance do paciente sair da terapia é altíssima. É muito alto. Quem é que acerta? Gabilan. Tá, comentou. Quem é que acerta? Que ponto é esse que se eu fizer, o paciente sai da terapia? Bota aí pra gente. Tá?
O paciente precisa se sentir acolhido, verdade. Tem que estabelecer o vínculo, o paciente precisa se sentir acolhido, né? Ana Raquel, causar reatância. Agora eu pergunto a vocês, eu não sei se todo mundo aqui já conhece exatamente o conteúdo, mas quem nunca ouviu falar na palavra reatância? Fala aqui pra mim. Quem nunca ouviu falar na palavra reatância? Tá ficando na moda, viu, Ana Raquel? Eu tô vendo agora um bocado de gente falando de reatância. Ninguém falava. Agora, depois de 2 anos pra cá, eu comecei a falar, tô vendo um bocado de gente falando. Até a PUC, um dia desse eu vi uma aula da PUC, o pessoal falando de reatância. Né? Quem nunca ouviu falar de reatância, avisa aí pra mim, por gentileza. Tá bom? Nunca ouviu falar de reatância, a Gabriela nunca ouviu falar. Quem mais? Vamos dizendo aí. Quem nunca ouviu, vá me dizendo só pra gente ter uma dimensão. A gente tem uma medida. Tá? Só ajeitar aqui meu cola. Bom. Estão falando muito, né, Ana Raquel? Começaram a falar com força de reatância a partir de agora. Tá? Olha só, pessoal. Reatância é a perda da liberdade de tomada de decisão do paciente. Quando você tira a liberdade de tomada de decisão do seu paciente, ele simplesmente vai embora. É o maior erro que você pode cometer, certo? Quando você, por algum motivo, tira essa liberdade, e é bem facinho de tirar. Você pensa que é uma coisa, difícil, não é não, é uma coisa facinha, você rapidamente você tira, nem percebe que você tira. Geralmente você tira a liberdade quando você que tenta criar uma regra para o seu paciente. Então, toda vida que você estabelece uma regrinha ali para o seu paciente, é uma tendência muito forte a você tirar a liberdade. Tipo, você tem que fazer coisa X, você tem que fazer coisa Y, né? Você tem que fazer isso. Então, essa frasezinha, tipicamente ela tira a liberdade de tomar a decisão do paciente. O que acontece? O paciente vai embora e não volta mais, certo? Então, tá para o paciente. Voltou. Tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Sim, isso aconteceu com minha antiga psicóloga. Que mais? É muito comum, antes do curso eu fazia e não sabia. Olha só, um bocado de gente. Tratar todos os pacientes em todas as sessões de maneira como eu gostaria de ser tratada, se eu fosse a paciente. Certo? Eu queria me impor. Algo. Até no tom de voz eu senti uma certa imposição. Certo? Então, são ações específicas que você utiliza, que você acaba tirando ali a liberdade de tomar a decisão do paciente, ele vai embora. Ele não fica. É impressionante. Eu acho que eu não me lembro de ter pego nenhum estagiário da minha vida para ele não causar reatância. Então, todo mundo acaba causando reatância de alguma forma. Aí ele precisa estar muito ligado nisso, ele precisa entender muito dessa condição para poder ele não causar reatância. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, não esqueçam mais essa palavra. Reatância. Causou reatância, já era, tá? Ana Raquel, muitas vezes colocamos nossos valores na sessão. É extremamente comum acontecer isso que a Ana Raquel está dizendo. A gente colocava os nossos valores na sessão e aí a coisa se perde também. Então, a gente sempre trabalha na terapia a partir dos valores do paciente, mas aí é um pontinho um pouco mais para frente, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vínculo, tá? Se você conseguiu suprir um ponto importantíssimo na primeira sessão, é você conseguir suprir necessidades do seu paciente. O seu paciente está indo lá porque ele tem necessidades não atendidas, ok? Então, toda vida que seu paciente tem necessidade, toda vida que todos nós temos necessidades não atendidas, a gente sofre. Então, o sofrimento ele tem uma relação direta com necessidades, 1000 necessidades que nós podemos ter, que não são supridas, não são atendidas, ok? E aí, por isso, a gente acaba sofrendo. É extremamente importante a gente, às vezes, tirar ali a sessão para poder suprir um pouco dessa necessidade. Existem muitas formas de a gente suprir. Posso falar aqui uma ou duas para poder ajudar vocês. Agora eu quero que vocês compartilhem, pessoal. Compartilhe a live. Olha como a gente está falando de coisas que podem realmente ser funcionais na prática clínica de vocês. Então chama os colegas para cá, tá certo? Para poder a gente estar passando essa informação para a maior quantidade de pessoas possíveis, tá bom? Suprir necessidade significa dizer que o seu paciente, que a gente vai ali em algum grau, tá acolhendo, acalentando e talvez até tentando resolver pequenos problemas do paciente. Não dá para resolver, obviamente, grandes problemas em uma sessão, mas esses pequenos probleminhas é possível. Então, ou particularidades de um problema, a gente às vezes já consegue resolver, já consegue pensar. Isso dá um senso de compromisso por parte do terapeuta. Então, o terapeuta ele parece estar comprometido com você, mesmo que um problema ainda esteja lá. Se mostrar que você tem intenção, interesse de poder estar ajudando ele a resolver um pequeno probleminha,
ali já passa para ele a impressão de que de que você realmente está interessado nesse processo, está interessado em ajudá-lo. E aí há uma tendência muito maior a ele continuar em terapia, certo? Eu me lembro de uma situação que eu vivi de um paciente, não vou contar nenhum detalhe, só a situação para poder realmente vocês terem uma medida. Um paciente que ele vinha de um histórico de 4 terapeutas, ele vinha de 4 terapeutas, aonde aparentemente eu tinha percebido que existiu reatância em todos os 4. E aí eu simplesmente não criei nenhuma regra, deixei ele muito à vontade para poder falar, certo? E supri ali rapidamente uma necessidade desse paciente. Quando no fim da sessão a pessoa foi e me disse, é a única coisa que eu vou citar, né, para vocês terem uma medida, ele me disse, eu nunca me senti tão bem como profissional. A frase que ele me disse, que ele me trouxe, foi essa, né, que nunca tinha se sentido tão bem como profissional. Por que isso acontece? Porque é muito comum os profissionais de saúde, de modo geral, eles tentarem estabelecer regras, eles aprendem muito que a maneira que eles têm para poder eles conseguirem ter controle no processo é estabelecer regras. Tá? O psicólogo também aprende exatamente do mesmo jeito. Então ele vai estabelecendo muitas regrinhas nesse momento, muitas regrinhas nesse processo. Isso atrapalha muito mais do que ajuda. E quando a gente dá essa liberdade para a pessoa, quando a gente dá essa liberdade para o paciente, o resultado costuma ser muito bacana. E quando a gente supre a necessidade do paciente, o resultado é ainda melhor. O ano passado inteiro, desde que eu aprendi essa estratégia, né, que eu aprendi com literatura americana, fui atrás, fui buscar isso, desde que eu aprendi, o resultado da minha taxa de retenção ela aumentou muito. O ano passado inteiro, eu me lembro de uma única paciente que não ficou comigo depois da primeira sessão. Então, todos os outros pacientes, eles continuaram no processo comigo, certo? Eles se mantiveram no processo comigo. E teve uma única paciente que ela não se manteve. Muito provavelmente porque eu gerei reatância mesmo assim. É porque é impossível você conseguir acertar todas. Então, eu devo ter gerado ali uma pequena reatância, ela não continuou em terapia, certo? Gerou reatância, o paciente vai sair, não supriu necessidades, o paciente ele não vai se vincular tanto, e aí são pequenos erros que a gente acaba cometendo. Uma maneira que você tem de poder identificar, que é a grande questão de hoje, como saber se você está errando? Você pode se guiar, é bem intuitivo isso, mas bem interessante. Você pode se guiar pelo seu sentimento, o sentimento do terapeuta. Pessoal, o sentimento é informação. A gente sente quando a coisa está indo bem, quando a coisa está indo mal. A gente tem ali uma noção, né? Quando a coisa está indo num bom caminho, pelo menos boa parte das vezes. Então, se guiar pelo seu sentimento é uma excelente forma de você ter uma medida se o processo está realmente tomando um bom rumo, um bom caminho ou não. Ok? Então, a minha sugestão é, escuta o seu sentimento. Geralmente, o que você sente, seu paciente sente também. Né? Se a relação ela é ruim, a relação ruim, ambos sentem. Os dois sentem. Terapeuta e paciente. Ok? Então, os dois ali estão sentindo que tem alguma coisa de errado. Do mesmo jeito, se a relação é boa, os dois sentem também. Então, se guiar pelo sentimento é uma maneira excelente, já que a gente está falando de vínculo e relação, se guiar pelo sentimento é uma maneira excelente de você ter uma ideia se a coisa está indo bem ou está indo mal. Então, escute o seu sentimento. É a primeira grande forma de você identificar esse processo, tá bom? E isso vai dizer, escutar esse sentimento diz para você um pouco se o vínculo, como eu disse, está funcionando ou não está, tá? Então verifique se ele dá, outra coisa também, se ele vier na próxima sessão, tá? Verifique se ele fica dando muitas desculpas, se ele está ali justificando tudo. Existem algumas formas de manifestação da resistência. Uma delas é a justificativa, a autojustificativa ou a justificativa. Eu estou aqui justificando tudo o tempo todo. Toda hora eu estou justificando. Então, assim, cada ação que eu faço, eu estou dando aqui uma justificativa para poder explicar. Mas eu noto que tem padrão. Então, eu noto que o padrão ele se repete. 1, 2, 3 sessões, o paciente está se justificando o tempo todo. Então, a partir dali, eu já posso sentir que provavelmente tem alguma resistência. Ok? E aí eu posso começar a dar uma olhadinha para essa questão também. Tá bom? Meu amigo Geraldo, boa noite. Segundo ponto, pessoal. Se tiver perguntas, pessoal, sobre vínculo, fala aqui para mim, tá? Me faça aqui as perguntas que eu leio para vocês. Então, dá uma olhadinha nesses pontos, lembrando os 2 pontos que eu falei, reatância psicológica e suprimento de necessidades. São os 2 pontos que você precisa fazer para poder estabelecer um bom vínculo. Se você não faz, tendência do seu paciente ir embora, tá bom? Uso de estratégias e técnicas. Pessoal, pensa qualquer coisa que você faz em terapia, qualquer coisa que você faz em terapia é estratégia. Qualquer ação funcional
que você faz em terapia é estratégia. Então tudo é estratégia, tudo é técnica. Técnica, a gente fica pensando como, né, quem não é da TCC, pode ter algumas pessoas aqui que não são da TCC, técnica nada mais é do que uma ação que uma pessoa já executou lá atrás e que ela é funcional, ela teve resultado. Ela se mostrou como tendo resultado. Então, técnica é algo que funciona, está provado, comprovado que funciona. Então, assim, a gente pode falar em técnica de qualquer abordagem, de qualquer coisa, basicamente. Então, se eu estou fazendo aqui uma técnica para fazer um bolo gostoso, eu estou dizendo que aquilo ali funcionou. Ok? Você não faz técnica que não funciona, você só usa técnica que funciona. Pelo menos assim, é para funcionar. Né? A lógica da coisa é que ela funcione, a não ser que tenha alguma outra variável que interfira nessa condição. Tá bom? Mas, às vezes, nós usamos técnicas que dão errado. A gente usa a estratégia de modo que ela não venha a funcionar, justamente porque tem outras variáveis aí que a gente não consegue avaliar. Toda vida que a gente vai usar técnica, por exemplo, com os nossos pacientes, ou estratégia com os nossos pacientes, a gente tem que avaliar algumas coisas. Primeira coisa, eu acho que o primeiro ponto que é muito importante. Vai usar técnica, vai incomodar o paciente, fique na certeza disso. Qualquer estratégia que você usa, praticamente, vai gerar ali algum grau de incômodo. Se ele vai ter que sair do ponto da zona de conforto dele, você vai estar gerando incômodo no seu paciente. Então a gente precisa começar a prestar atenção nessa questão. Certo? Precisamos começar a dar uma olhadinha para isso. E aí existe uma condição específica que é a má avaliação se o paciente tem condição de fazer aquela técnica. Eu vou dar um exemplo de uma técnica da TCC que é muito utilizada, mas que muita gente avalia mal na hora de usar. Dessensibilização sistemática e exposição gradual. São técnicas que elas geram realmente desconforto. Eu tenho medo de sapo, eu vou apresentar ou foto de sapo, ou um boneco de sapo, até de repente a pessoa ela chegar a ter contato com o próprio sapo. Então essa é a técnica, primeiro dessensibilização, né, são com estímulos que não são reais, e depois exposição gradual, que são com estímulos que são reais. Então assim, inevitavelmente gera desconforto. Se eu for rápido demais, se eu for muito invasivo, ou novamente reatância, se eu não peço autorização ao meu paciente, se eu não estou aqui pedindo autorização ao meu paciente, simplesmente não vai funcionar. Há uma tendência muito forte dele a fugir dessa condição. Então ele vai se afastar dessa condição e ele não vai querer participar. Então o uso de técnicas de maneira equivocada atrapalha muito, gera resistência e há uma tendência, é um erro aí no caso, e há uma tendência ao paciente também, depois de algumas sessões, se aquilo incomodar demais, ele sair da terapia, tá? Luana, o que você acha de usar isso sem ter criado um vínculo ainda? Não tem como, impossível, Luana. Não, como eu estou dizendo, não existe técnica, não tem como você fazer uso de técnica sem ter vínculo. O paciente ele não aceita. Você só permite fazer o paciente só permite fazer qualquer ação que é um pouco mais invasiva se ele confiar em você. É aquela brincadeira que você coloca a mão aqui e manda a pessoa se jogar, certo? A pessoa tem que confiar que você vai segurar. Se ela não confiar, então infelizmente ela não vai realizar. Ok? Então, não existe o uso de estratégias e técnicas sem confiança. Meu amigo João Carlos Gadelha, o psicólogo com mais paciente aqui da cidade do Natal. Muitos pais têm grande resistência com a economia de fichas, quando isso é usado em toda a sociedade. Realmente, economia de fichas, eu uso inclusive aqui na minha residência com minhas filhas, economia de fichas, acho que eu até tenho por aqui em algum lugar. Tá guardado, mas eu tenho as minhas fichinhas para usar com a economia de fichas. Pessoal, olha, o processo de resistência ele acontece muitas vezes por conta do processo imaginativo. Então, assim, todos nós aqui, nós temos aqui uma impressão se determinada estratégia funciona ou não funciona. A gente vai criando aqui um processo imaginativo a partir de cada coisa que a gente faz. Se eu botar aqui 5 pessoas para bater um papo e tomar uma decisão, uma solução de um problema, algo que vai acontecer muito fortemente é uma variação da compreensão do resultado. Então, alguns vão achar que vai funcionar, outros vão achar que não vão funcionar. Então isso vai acontecer de maneira muito, muito enfática, muito forte. E aí é onde vem a resistência. Aí a pessoa não quer, a pessoa não aceita. Muitas vezes porque ela tem uma compreensão diferente da estratégia que está sendo utilizada. Quando isso acontece, João, geralmente tem uma frase que eu uso muito, que é assim, eu falo muito, não acredite em mim. Prove que está errado. Aí como é que a pessoa prova que está errado? Usando. Aí ela usa
certo? E na utilização ela consegue provar se está certo ou está errado. Então, eu digo muito, você não acredite em mim, eu não quero que você acredite. Eu quero que você teste e verifique. Aí você vai me dizer se está certo ou está errado. Às vezes, quando o paciente, ou o pai do paciente, entra em processo de resistência, se incomoda o terapeuta. Então, gera um processo contra-transferencial nesse momento, né? Gera um sentimento ruim. Pensamentos do tipo, ele está me atrapalhando, poxa, ele não deixa eu trabalhar, e aí isso gera um padrão de resistência que acaba atrapalhando realmente o processo terapêutico. O terapeuta tem que ficar atento a isso, tá? Então, tentar empurrar técnicas antes que o paciente esteja preparado é uma falha. Não adaptar o uso da técnica ao perfil do paciente. Pessoal, olha, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que parar com essa ideia de estar usando a mesma técnica, a mesma lógica, do mesmo jeito com tudo que é paciente. Pacientes diferentes, técnicas diferentes. A gente tem que fazer uma adaptação. Não tem jeito. A gente tem que adaptar para poder a coisa funcionar, né? Os pacientes, eles não têm... pacientes diferentes vão se vincular de maneira diferente às estratégias e técnicas. Então, o terapeuta mais experiente, ele sai um pouco daquela coisa da sistematização. O terapeuta gosta muito de sistematização, né, de pegar coisa bonitinha, formulário e tal. Mas existe um conceito agora que a gente precisa usar cada vez mais, que é raciocínio clínico. Nós precisamos de raciocínio clínico. Eu tenho dito muito que terapia é jogo de xadrez. O terapeuta que ele está fazendo uma jogada, o paciente resistente ele está fazendo outra jogada. E nós precisamos de raciocínio clínico, elaborar melhor o nosso raciocínio clínico para a gente fazer a jogada correta. E aí eu brinco muito dizendo o seguinte, que a jogada que a gente realiza, né, o terapeuta ganhar é o paciente ganhar. Certo? Na verdade está o terapeuta e o paciente jogando contra a resistência dele. E se a gente conseguir vencer, quem vence é o paciente, tá? Então a gente precisa aprender, a gente precisa, acima de tudo, aprender a adaptar, a fazer essa adaptação. E também o uso de técnicas aleatórias. Questionamento socrático, teste de evidência, eu já vi a galera usando para qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí existem técnicas que são específicas. E aí você, com o seu raciocínio clínico, você consegue realmente executar de uma maneira bem bacana, né? De maneira bem pontual a técnica, e ela vai ser muito mais efetiva. Tá ok, pessoal? Como identificar? Como é que tem que identificar que você está usando a técnica errada? Primeiro, relutância por parte do paciente. Um outro problema. Você não explicar a consequência do uso daquela técnica. Eu acho que talvez seja o principal erro. Você não explicar para o paciente o que é que ele vai ganhar com aquilo. Então, não, vamos usar a técnica e pronto. E ele não sabe. É que nem dizer que o paciente vai tomar uma injeção, né, numa condição médica, sem explicar qual é o benefício que ele vai ter com aquela injeção. Então, a gente precisa explicar o antes e o depois. Como é que ele fica posteriormente? A partir do uso da técnica, se ele conseguir executar, colocar ela como um hábito na vida, como é que ele vai ficar? Então, é muito importante que a gente utilize essa lógica de pensamento para poder ajudar o nosso paciente, tá? Então, como identificar? O paciente, ele reluta. Você vai ver que ele vai fugir, ele vai relutar, ele não vai entender, né? E aí ele vai relutar até que ele saia do processo terapêutico, ok? Então, se você usar a técnica de maneira equivocada, se você forçar demais, passar do ponto, o seu paciente sai de terapia. Diego, você já perdeu o paciente assim? Já, claro. Eu estudo resistência terapêutica tem 5 anos, eu tenho 16 de profissão, 17 de profissão, certo? Vai sim, o vídeo vai ficar salvo. Então é extremamente comum acontecer a gente perder pacientes. Mas cada vez mais eu estou perdendo menos pacientes na minha vida profissional. Minha taxa de retenção hoje, pessoal, ela beira aí os 97%, 98%. O que é isso? Da quantidade de pacientes que entram no meu consultório, certo? A gente consegue resolver ali os problemas dele em 96, 97, 98% dos pacientes. Ele fica em terapia a ponto de a gente conseguir resolver os problemas dele. Porque ele não sai, ele não abandona o processo antes que a gente tenha resolvido ali as queixas que ele trouxe para a terapia, tá bom? Então, essa é a lógica, e isso é retenção. Então, o paciente ele vai ficando no processo, tá? E o último ponto que eu destaquei aqui, que é clássico, são erros clássicos que o terapeuta comete, é sobre evolução terapêutica. Pessoal, vocês gostam de um elogiozinho do paciente? O paciente diz assim, poxa, doutor, poxa, top, legal, gostando demais aí do atendimento, gostando demais do que você está me proporcionando, de como eu estou me sentindo.
Todo mundo gosta de validação. E todo mundo gosta também quando o paciente ele chega e diz assim, doutor, tô bom, não sinto mais nada, certo? Tô legal. E aí, nesse momento, às vezes até por vaidade, o terapeuta ele comete uma falha. Eu vou dizer qual é a falha. É confundir se sentir melhor com melhorar. É uma confusão muito comum. Nem todo paciente que relata estar se sentindo melhor, de fato melhorou. Ele pode estar se sentindo melhor porque o estímulo aversivo não está mais lá presente, aquilo que incomodava ele não está mais presente. Então, não está presente, eu estou me sentindo melhor. Eu estou me sentindo melhor porque eu consegui resolver até em partes o problema, mas não na sua totalidade também. Então, eu posso me sentir melhor por muitos motivos. Eu posso me sentir melhor porque tem outras variáveis da minha vida que estão compensando aquela sensação de incômodo, certo? Então, eu me sinto melhor. E aí, muitos terapeutas às vezes supõem que o paciente melhorou quando ele não melhorou. O que a gente faz, pessoal? Como é que a gente identifica, certo, que eu estou dando alta cedo demais? Faz um teste com o paciente. Traz aquilo que incomodava ele de novo para o processo. Tenta trazer, né, coloca aquela pauta ali em terapia, discute, aproxima o estímulo. Notou que tem resistência? Significa dizer que o seu paciente não melhorou coisa nenhuma. Tá bom? Na verdade ele está se sentindo melhor por outras questões, mas ele não melhorou exatamente. Ok? Então, é a maneira que a gente tem de identificar. Faz sentido para vocês? Vocês já viram o paciente se sentir melhor, mas não exatamente melhorar, e depois voltar para a terapia, certo? Então, é importante a gente ficar atento a essas questões, tá bom? Então, pessoal, esses são são os três pontos aqui, essas são as ações, nesses três pontos que os terapeutas executam, que fazem com que ele cometa erros e perca pacientes, tá bom? Então, se a gente conseguir resolver essas questões, o resultado para a gente é muito bacana. Tainara fez aqui uma pergunta, deixa eu dar uma olhada. Percebe que quando explico o porquê da utilização da técnica, os pacientes se engajam muito mais. Pois é, Tainara, quando a gente explica, quando a gente avisa para eles qual é a função da técnica, como é que ele vai ficar, inclusive eu aviso muito ao meu paciente que incomoda. Eu digo, pessoal, olha, vai incomodar, certo? Fulano, vai incomodar, mas eu uso muito a metáfora da injeção. É igual a injeção, às vezes incomoda, mas é para poder você se sentir melhor em sequência. Então eu aviso para o meu paciente que aquela estratégia ela vai ser incômoda, ok? Mas também eu explico como é que a coisa funciona. Então eu falo muito de intensidade e frequência para os pacientes. Olha, a gente tem aqui uma frequência, você vai notar que a frequência do seu desconforto ele vai começar a se espaçar, certo? Então ele vai se espaçando, e aí você vai conseguindo se sentir melhor diante desse estímulo. Isso não vai te incomodar mais tanto. Eu fui uma pessoa muito tímida, né? Eu sempre faço questão de falar abertamente. Eu era tímido demais. E quando eu comecei a me expor, eu usei de muita exposição para poder conseguir me livrar da minha timidez. Eu fui notando exatamente isso. A intensidade foi caindo. Quando eu estava me expondo, eu sentia menos desconforto e começou a haver um espaçamento. Então, eu lembro que ali eu comecei a fazer esse enfrentamento ali pelo ano 2004. Eu lembro quando estava ali o ano 2007, 2008, eu acho que eu tinha um sentimento desse, assim, muito esporadicamente, né? Uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, era uma coisa do tipo. Hoje eu nem sinto mais, eu já me exponho e nem sinto mais, tá bom? Pessoal, olha, eu sempre termino com uma frase, certo? E aí eu separei uma frase aqui hoje para poder estar falando para vocês. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho para poder conseguir ler a frase para vocês, que é uma frase que representa um pouco do que a gente estava aqui dizendo, tá? Então as pessoas aprenderiam muito mais com seus próprios erros se não perdesse tanto tempo negando-os. Errar, todo mundo erra. Você, terapeuta, você erra também. E tudo bem, sem problemas. A gente só precisa aceitar para poder corrigir. Enquanto eu nego, eu não melhoro. Então eu preciso aceitar para poder fazer a correção desse meu erro, dessa minha falha. Tá bom? Então é extremamente importante que a gente comece a fazer isso. Pessoal, perguntas sobre esses erros e essas falhas que os terapeutas cometem. Vocês se identificaram com algumas? Quem aqui se identificou com algumas dessas falhas? Certo? Fala aqui. Enquanto vocês estão colocando aqui as perguntas de vocês, dá aqui um último recado. 3 recados, na verdade. Primeiro, siga o Instagram. A gente sempre tem informações importantes que ajudam, que agregam, que promovem o desenvolvimento de habilidades.
para os terapeutas. Então a gente sempre está trazendo uma série de informações. Sigam o YouTube, do Dr. Diego Gonçalves. Sempre a gente está colocando lives, né, informações novas lá no YouTube também. Tem lives de 2 horas, tem aula de 8 horas, às vezes. Então sigam o YouTube do Dr. Diego Gonçalves lá. E um aviso, quem quer trabalhar com resistência terapêutica, na verdade não tem nem como não trabalhar, porque todo paciente é resistente em algum grau, mas quem quer aprender sobre como lidar com pacientes resistentes e, de quebra, crescer profissionalmente, o QRT 7 está chegando. Então, está se aproximando a 7ª turma do QRT, ok? Fiquem de olho, acompanhem as postagens do Instagram do Dr. Diego Gonçalves, que a gente vai estar falando mais um pouco sobre resistência terapêutica e sobre o QRT. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Uma boa noite a todos. Domingo estamos aqui mais uma vez. Até mais. Tchau.